Por 3 votos a 2, a segunda turma do STF extinguiu nesta terça-feira, dia 21, a condenação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT, por corrupção envolvendo recebimento de propina de uma empresa que fechou contrato com a Petrobras em 2009. Vamos entender essa treta toda com o nosso Pedro Zambarda. Oi, Pedro. Errei a trilha, mas tudo bem? Você tá mutado? Agora estou desmutado. Tinha mutado aqui, para não ter acidentes de áudio. Pois apesar do Sérgio Moro, e a gente já vai entrar nisso, que vai subir o sangue, a gente teve, assim, uma notícia importante ontem. E, gente, não precisa ter simpatia ao ex-ministro José Dirceu. Na verdade, eu estava lendo até a própria coluna do Reinaldo Azevedo, o que se cumpriu foi a Constituição, né? A gente teve uma decisão que é importante. Aqui, com essa decisão, o Dirceu se livra de uma das condenações que ainda pesavam contra ele no âmbito da Lava Jato. O petista foi sentenciado em 2016 por corrupção. Nessa operação, a defesa de Dirceu alega que o acusado a acusação contra ele já tinha prescrito na época da condenação. Para réus com mais de 70 anos, o prazo de prescrição para as ações ela cai pela metade. Ele foi condenado por corrupção envolvendo contratos da Petrobras a 4 anos e 7 meses de prisão. Segundo a denúncia da Lava Jato, Dirceu teria recebido propina de 30% relativa a um contrato da Petrobras com a empresa Apollo Tubulars, firmado em 2009. O julgamento não discutiu o mérito da condenação, que começou ainda em 2021 e terminou ontem. Ou seja, se Dirceu cometeu crime, a discussão foi pautada no tempo da própria prescrição. O relator votou por manter a condenação, mas foi derrotado. Votaram a favor de manter a condenação os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia. Ricardo Lewandowski, quando era ministro, abriu divergência, e ele foi seguido, acredite se quiser, doutora Ana, por Gilmar Mendes, que era esperado, e por Cássio Nunes Marques. Uai! Pois é. Essa galera tá surpreendendo, os ministros do né? Bolsonaro estão agindo de um jeito, vou falar pra você. Será que estão soltando a mãozinha? Então. É isso? E é aquele negócio também, né, doutora Ana, assim, quando o cara vira ministro do Supremo, essa coisa assim, ele foi indicado pelo Bolsonaro. A gente viu o que aconteceu com os ministros anteriores a esses, né? Eles vão mudando de comportamento. E tem uma coisa que é muito complicada, que foi o casuísmo absoluto, a bagunça que a Lava Jato provocou no Brasil. Uhum. E o que está acontecendo é isso. O Leandro Demore fala muito bem sobre os efeitos da Operação Vaza Jato. Eu estava vendo até um especial que ele fez para a TV Brasil. Gente, vão começar a ser soltas pessoas, inclusive pessoas que cometeram crimes na própria Operação Lava Jato, porque esse pessoal, eles atropelaram todas as prerrogativas. Entendi. E o Zé Dirceu, uma coisa que todo mundo tem que reconhecer, ele era um alvo político da operação. Ele era um cara que era alçado ali em 2006 até 2009 como um possível sucessor do Lula. O pessoal esquece disso. Pô, Pedro, muito bem explicado, sabe? Eu tava meio assim, o que tá acontecendo, né? Muito bem posto, assim, a forma como a coisa tá colocada, sabe? Agora eu tô com uma dúvida. O Dirceu tem quantos anos? O Dirceu está nesse momento, gente, vou fazer aqui a verificação ao vivo, eu tinha esquecido, 78 anos, ele tem quase 80. E ele ainda quer voltar pra política, gente. Então, eu tinha visto essa notícia de que havia a possibilidade do Dirceu voltar pra política, mas eu não sabia que ele tava com 78, não, tá? Tá inteirão, tá com 78, é muito ouvido por muitos agentes políticos. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas poucas vezes, mas a gente mantém contato de fonte. E ele é um cara que, assim, ele... O que pesa para ele voltar na política agora, sendo muito transparente com você, eu li em várias notícias e pude checar, tem um processo no STJ dentro do âmbito da Lava Jato ainda. Isso ainda precisa ser visto. Mas, assim, essa vitória dele é importante porque, ao mesmo tempo que a gente tem, e é um absurdo que eu acho que o Moro não seja punido de alguma forma pelo que ele fez, do ponto de vista criminal mesmo, tá, gente? O que ele fez ali... todos os atropelos judiciais, no final das contas, é um grande crime ali, né? O Cacai disse que é o maior escândalo judicial. Mas o Dirceu, essa ação no STF podia ser um impeditivo dele voltar para a vida pública. Agora,
nada impede, e olha que ele tá quase com a idade do Lula, ele é pouca coisa mais novo. Pode ser que a gente tenha José Dirceu, deputado federal. E ele tá dando aí amostras. Eu anexei aí 2 vídeos nessa notícia. Tem o discurso de retorno dele para a Câmara dos Deputados, que é o primeiro vídeo, que eu achei muito interessante ali o que ele fala a respeito de conceito de democracia. Vamos lá. Ver junto. Vamos ouvir, depois eu quero fazer um comentário. Por que a democracia está em risco? Porra, tá muito bem. A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. 10% era metade da renda do país. O país, praticamente, a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro, pelos altos juros, 728 bilhões de reais de pagamento de juros da dívida pública. Um trabalhador paga 30%, 40% de juros para comprar qualquer bem. Então, a estrutura tributária, em vez de desconcentrar a renda, concentra a renda. E o país fica no subconsumo. Fica, como se diz, o voo de galinha. Cara, nessa fala você vê por que perseguiram politicamente ele, né? Porra. Terminar com voo de galinha é legal pra pensar, me fez lembrar do Paulo Guedes, sabe? A economia tá decolando, recuperação em V. Amanhã, sabe? mais 72 horas. Voo de galinha, né? Voo de galinha. O pessoal me corrigiu aqui no chat, na verdade o Dirceu é poucos meses mais novo, ele tem a mesma idade do Lula. O Lula faz aniversário em outubro, e aí o Dirceu nasceu no ano seguinte, em março. Fez aniversário recentemente. Mas é surpreendente, né? A idade e a lucidez, né? Pra caramba. Agora, para quem eventualmente esteja assistindo esse vídeo, esteja espumando aí, vocês estão defendendo o Dirceu isso, Dirceu aquilo, né? Porque o sangue ferve e tudo mais. Eu só tenho uma coisa para dizer. Se você é contra a presença do José Dirceu na vida pública, se você é contra a anulação de processo contra o José Dirceu, o que quer que seja, você tem que reclamar com o Sérgio Moro. Exatamente. Você tem que reclamar com o Sérgio Moro. Esse é o ponto Vamos tirar central. o Zé Dirceu. A Sinara reclamou numa coletiva recente pro Lula, do Eduardo Cunha tá transitando na Câmara. A Lava Jato tinha que ter agido corretamente. Aí o Eduardo Cunha não estaria em circulação. Também é culpa do Sérgio Moro, entendeu? E aí, realmente, a comparação deste corte com o outro que vai falar sobre o Moro se safar é uma coisa que não faz sentido. Porque, de novo, se você tem alguma crítica ao José Dirceu, se você tem alguma crítica ao Lula, se você tem qualquer crítica... né? Não devia, eu acho que devia estar... Então vá reclamar com o Sérgio Moro, porque ele que fez tudo errado, a Lava Jato que fez tudo errado, passou por cima das leis, passou por cima das regras, passou por cima de tudo em nome de um desejo. E agora tem que voltar e desfazer tudo que foi feito de errado. Não sabe fazer direito. Nesse corte a gente diz, saque Sérgio Moro, se você tem alguma reclamação sobre políticos em circulação, reclame com o seu ex-juiz. Isso aí. Tem mais um corte que eu separei, esse daqui ele fala de revolução social, você sai desse corte assim super de esquerda, e aí tem outro corte que ele faz uma crítica ao governo Lula, que eu acho que esse a gente não pode deixar passar. Vamos lá. Olha lá, vamos ouvir. Vamos assistir. Foi no evento do BTG, do Grupo Esfera, na verdade, de empresários, o Dirceu foi falar representando ali o Partido dos Trabalhadores, e olha o que ele falou do posicionamento ideológico do governo Lula. Caraca! Vamos ver. Mas eu queria dizer que o Lula não só foi eleito, o presidente Lula, nessas condições, mas montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não, é um governo de centro-direita. Eu falo isso, todo mundo fica indignado às vezes dentro do PT, porque realmente parte do PL
o PP e o PR, de certa forma, estão na base do governo. Porque essa é a exigência do momento histórico e político que nós vivemos. Ok. Então, acredito que o Lula não optou pela Não, isso eu polarização concordo ou com ele, né? radicalização. Por que o Brasil está radicalizado, polarizado? Por causa do discurso que foi feito ontem no Rio de Janeiro, que é um fundamentalismo Bolsonaro. religioso Ah, tá. com um ataque à democracia. É isso. Governo de centro-direita. Caraca. Pegou. Depois a assessoria dele soltou uma nota, que é um governo de centro-esquerda apoiado por forças, mas é centro-direita. Não, mas deu assim, para entender, deu para entender o que, né, o que quer dizer. Claro que os termos aí, né, eles se relativizam de acordo com com a posição em que você está olhando, né? Mas a argumentação demonstra isso, mais do que o termo em si. A argumentação o Lula optou por um caminho de conciliações ali, né? Que é muito do perfil dele, assim. E nesse caminho de conciliações, você vai se deslocar no eixo aí em direção à direita. Né? É meio lógico, né? Pela lógica dessas concessões, enfim, de tentar equilibrar e tentar apaziguar, o caminho e o resultado são esses aí mesmos, né? Enfim. E cabe a nós, comunicadores, a gente puxar para a esquerda, né? Porque se deixar, o trem descamba. Vai indo. Tem uma coisa assim que vai pendendo. Tá reto, mas você vê que tá meio caindo. Tá reto, lado, mas tá né? caindo. Quando cai para um lado, o muro sempre cai para a sempre à direita. Ficamos por aqui, chat. A gente volta em instantes. Lembrem de... Não, vou dar o recado daqui a pouco. Vira membro. Lembrando que se você não gosta do PT no poder, reclame com o Sérgio Moro, uai.